O processo de você fazer dezenas de reuniões que não levaram a lugar nenhum, te constrói uma rede que maximiza a aleatoriedade. Todo mundo, sem exceção que está aqui nessa sala, não tem ideia do fenômeno sociocultural e econômico que é a internet. Fala aí, gente, entre uma reunião e outra aqui hoje, mas o vlog de hoje é super legal, são vários trechos compilados do módulo de liderança e gestão do Avelar Media Experience, espero que vocês aproveitem, tô na correria aqui, deixa eu ir nessa, um abraço. Nem todo mundo deveria, pensar em deixar uma empresa enorme, porque deixa de ser sobre o que você gosta, se o que você mais gosta, não tô falando você, qualquer um, executar aquilo ali, estar dentro do projeto, cara, na hora que você cresce a empresa para um outro nível, deixa de ser sobre isso e passa a ser sobre isso. Sobre pensar, estrutura, número, coisas mais abstratas e menos relacionamento. E a cultura de amor duro, ela tem duas partes. Ela tem a parte do amor e a parte do duro. Então, como é que eu gostaria que vocês enxergassem a cultura corporativa na Avelar? E é uma coisa que eu encorajo todos vocês a terem dentro das empresas de vocês. É uma cultura que gera conexão. Para gerar conexão, as pessoas precisam se abrir. Elas precisam estar vulneráveis para o outro. Então, por exemplo, na hora que no meu conteúdo, e na hora que, jantando com vocês ontem, eu falo que eu fiquei 8 meses desempregado, e que, tentando ir para uma área que não consegui, me conectei imediatamente com você. Eu não sou perfeito, eu sou um ser humano, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho medos. Me conectei. Então, como é que você fomenta, e isso faz com que vocês acreditem mais em mim, confiem mais em mim. Como é que você gera isso dentro da sua empresa? Como é que você gera uma cultura onde o gestor de um squad, onde um líder de um squad, tem uma abertura o suficiente com a pessoa que trabalha com ele para que um confie no outro? Porque a hora que você tem isso, você gera o terceiro, que é a empatia. Se as pessoas são abertas o suficiente, se sentem seguras o suficiente para confiar nos outros, e por essa confiança, as pessoas começam a compartilhar mais coisas, você passa a ter empatia no seu time. O que é empatia? É as pessoas se importarem mais com os outros. E na hora que você tem isso dentro de um time, você gera um nível de produtividade muito maior. É curioso, mas é verdade. A maioria dos problemas que existem dentro de uma empresa podem ser resolvidos se uma pessoa levantar da sua cadeira e tiver coragem e abertura para perguntar para outra pessoa como resolver. Ao invés dela passar por aquilo sozinha e refazer a curva de aprendizado, provavelmente tem alguém aqui dentro que já passou por aquilo e que pode dar o caminho das pedras. Só que na maioria das vezes as pessoas não perguntam, as pessoas não se abrem, porque ela tem medo de ser julgada, ela tem medo de se posicionar como inferior. E num jogo político dentro de ser percebido como menor que o outro, ninguém se abre. Então a primeira coisa que você precisa fomentar, isso vem de cima para baixo, isso vem da liderança. Na hora que eu sento, um videomaker da agência aqui, que tá tendo, medos e anseios e tá super nervoso, e eu falo, porque tá se mudando, tá saindo da casa dos pais, acabou de se formar, e tá com uma conta super importante aqui dentro, e eu viro pra ele e falo assim, eu lembro quando eu tava sentado na tua cadeira, tinha acabado de me formar, tava fazendo várias mudanças, tava mudando sozinho, eu tava morrendo de medo. Assim, na hora que eu faço isso com alguém, e na hora que eu faço isso, com uma gestora, uma líder de um squad, por exemplo, sexta-feira passada eu chamei uma pessoa que aleatoriamente, que eu não falava há uns 3 meses, porque não reporta pra mim, e falei assim, queria te dizer de coração o quanto, apesar da gente não estar se falando mais tanto aqui dentro, porque a empresa cresceu, o quanto eu acho que você é fundamental aqui dentro, e o quanto, eu agradeço por você estar aqui, de verdade, conexão, confiança, empatia. Quando você faz isso como líder, as pessoas descem isso pro resto da estrutura. E essa gestora com quem eu fiz isso, quando ela estiver comunicando com a equipe dela, ela tá muito mais propensa a fazer isso. E isso gera lealdade. E na hora que você tem lealdade dentro da sua empresa, você evita problema, você aumenta o nível de colaboração entre as pessoas,
E na hora que você tem lealdade e as pessoas, por serem leais, elas são mais resilientes dentro da empresa, você gera uma coisa fantástica, que é a velocidade. Porque olha o conceito, e olha que legal, você dá amor para as pessoas e o output do seu amor é velocidade dentro do negócio. Isso é de virar a chave em qualquer gestor. A maioria das pessoas acha que alta performance e resultado, cara, você inspira cobrando as pessoas, metendo o dedo na cara. Tem a parte de autorresponsabilização e a cultura de resultado. E, cara, mas no fim do dia, o modelo que você precisa buscar é um modelo que a pessoa sabe se ela tá mandando bem ou não. Você não precisa dizer para ela. Ela tem claro quais são os objetivos, ela tem os recursos. Cara, você estabeleceu qual é o que o sucesso se parece. E ela sabe se julgar ali dentro. Mas se você faz o resto, é que maravilhas acontecem. Se as pessoas podem levantar aqui e dizer que estão com um problema para um colega e buscar ajuda. Se o gestor, cara, tem um time que é leal a ele e não obediente. Porque na hora que dá merda, na hora que fica difícil, essa lealdade se torna resiliência. E as pessoas passam pelos problemas juntas e elas enfrentam um mês ruim, um ano ruim, uma semana ruim, porque elas são leais umas com as outras. Assim, qual é o seu poder de barganha com um comerciante no meio do deserto do Saara, que é o único lugar que vende água, e se você não comprar aquela garrafa, você está morto de sede? Qual é o seu poder de barganha? Zero. Você precisa daquilo. A melhor ferramenta de negociação que existe é a não necessidade. O processo de você fazer dezenas de reuniões que não levaram a lugar nenhum, te constrói uma rede que maximiza a aleatoriedade. Eu vou te contar como a gente pegou o primeiro grande contrato da Velar Mídia. Primeiro grande contrato. O Felipe, lá atrás, tipo 8 meses atrás, prospectando canais de YouTube para eu fazer collabs, bateu num canal de YouTube que tinha 7 mil seguidores, zero grande, super pequeno, os moleques começando. A gente foi lá, fez um collab no canal de YouTube do cara. Esse cara trabalhava numa empresa gigante. Fiquei amigo do cara, porra, fui almoçar com eles depois, assim, zero premeditado. Fui almoçar com ele depois da gravação, trocamos uma papo, fiquei amigo do cara. Semana seguinte, ele tava nessa empresa enorme que ele trabalha. E ele, por acaso, apesar de não ter subido na hierarquia da empresa, ele foi um dos primeiros funcionários. E ele é amigo do CEO. Amigo mesmo. Não subiu porque, cara, não era um cara excelente. O cara perguntou pra ele, porra, você conhece alguém que faz XPTO? E ele virou e falou, puta, entrevistei um cara pro meu canal de YouTube semana passada. O CEO virou e falou, porra, me dá o telefone dele aí. Aleatoriedade. Assim, você não pode, quando você tá começando, querer ter as reuniões animais, querer sentar com as pessoas super relevantes, querer, cara, tá com quem decide. Você precisa criar uma rede com as pessoas que estão no seu nível, e aí duas coisas. Não só tendo a certeza que essa rede vai te gerar negócios de uma forma que você não pode prever, mas ao mesmo tempo, sabendo que daqui a 5 anos, várias pessoas dessa rede vão estar muito mais relevantes e você vai ter um relacionamento 10 vezes mais genuíno com ele, porque você ficou amigo dele, conheceu ele, trocou com ele, cara, quando ele não era ninguém. E isso é extremamente poderoso. Então é uma mistura de paciência e reconhecimento da forma que o mundo funciona, que é muito mais aleatório do que você gostaria que fosse. Então, essa é a minha explicação. Lá atrás eu fiz dezenas de reuniões que não deram em lugar nenhum com pessoas que na época não eram relevantes, e isso me abriu portas que eu nunca pude planejar que iam abrir depois. O maior contrato da agência hoje em dia também foi uma história mega curiosa. 1 ano e meio atrás, eu fui tomar café da manhã com um cara que não era ninguém. Ninguém. Caralho, é mais do que isso. 1 ano e meio atrás eu fui tomar café da manhã com um cara que não era ninguém. O cara era meu seguidor, adorava meu conteúdo.
Cara, trouxe uma ideia relevante o suficiente. Falou assim, caralho, eu queria debater essa porra contigo, tem interesse? Tem, vamos lá. Tomar café da manhã. Fui tomar um café da manhã com o cara. Debatemos, etc. Um moleque super engajado, tava saindo da faculdade. Fiquei amigo dele. 1 ano e meio depois dessa amizade, ele abriu uma empresa, trouxe um sócio para dentro da empresa dele. O sócio dele divide apartamento com o cara da que contratou a gente. E como é que o cara conheceu a gente? Com o sócio dele falando de mim lá dentro. Foda, né? E mais foda ainda é você olhar pra trás e você começar a ver essas correlações e você começar a pensar assim, caralho, como é que eu maximizo essa merda? Porque as principais coisas que moldam o meu negócio não são premeditadas. São aleatórias. É isso que você está fazendo aqui e está criando potencial para isso, por exemplo. Bem-vindo ao meu mundo.